Shalom, shalom. Vamos a mais uma viração, né, de mês, entrando no primeiro mês do inverno e agora faltando só um pouquinho, né, para acabar o ano. Espero que esse vídeo, ao entrar na sua casa, te encontre bem, te encontre vencendo, restaurado, posicionado, desejosa de ver o melhor de Deus nessa terra. Nós estamos aí caminhando para o final de Hanukkah, né? Hoje, entrando no sétimo dia, amanhã a gente já encerra mais esse tempo com o Senhor e o desejo do meu coração é que a luz, né? A luz, ela tá relacionada à verdade. Que a luz do Senhor resplandeça sobre sua casa, sobre todas as pessoas da sua casa. Porque eu sei que todos nós temos clamores diante do Senhor por pessoas, né, da nossa casa que ainda não conseguiram entender ou enxergar toda a plenitude da verdade. Que essa luz seja milagrosa na sua casa e ela venha acender, né, trazendo tudo aquilo que está em oculto para fora e trazendo vida, trazendo a vida do Senhor sobre vocês, sobre a sua casa. E que assim seja também, né, que o Senhor fale conosco nessa viração de mês, nesse Rosh Kodesh, que a luz do Senhor abra o nosso entendimento, que Ele revele códigos, né? Que Ele libere sobre as nossas vidas aquilo que é necessário, né? Para a gente viver o melhor e viver a plenitude do Senhor. Queridos, a gente já entrou na estação do inverno, né? Antes da gente entrar aqui no mês, a gente entrou na estação do inverno e eu ainda não consegui fazer o vídeo, mas eu vou fazer, tá? Eu acredito que semana que vem o vídeo já tá aí no canal, acerca dessa estação. Mas eu quero orar, né? Mesmo não tendo trago ensinamento, embora se você procurar aí nos vídeos anteriores, essa playlist aí de tempos e estações, você vai encontrar do ano passado, já te dá uma direção. Mas eu quero orar com você, porque uma das primeiras coisas que eu aprendi dentro dos tempos e estações foi acerca das estações e não dos meses. E eu me lembro de uma ministração do APEDER para empresários, né? E eu tava lá sem ser empresária, mas eu queria aprender acerca de tempos e estações. E eu me lembro de um texto assim que ele disse que me chamou muita atenção. Ele falando assim: o mundo se move nos tempos e nós não. E daí ele falou assim: olha as vitrines das lojas. As vitrines das lojas, todas, né, elas denunciam qual é o tempo que nós estamos, qual é a estação que nós estamos. Então agora, no natural, né, a gente está aí na véspera do Natal. Então as vitrines, elas estão todas vermelhas, elas estão todas com detalhes verdes, com dourado, sinalizando em que tempo nós estamos. E daí, queridos, a Bíblia fala que nós, né, que eu e você, nós somos a luz do mundo. O que é ser a luz do mundo? É ser aquele que sinaliza, que mostra o caminho. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz em trevas, ok? E nós somos a luz que sinaliza o caminho. E muitas vezes nós não sinalizamos com eficiência, com eficácia, porque também nós não sabemos o tempo que nós estamos. E uma outra coisa que ele disse, né? Não com essas palavras que eu estou dizendo, mas são coisas que me marcaram muito, é que a gente, como cristão, a gente entra ano e sai ano e vai vivendo, né? Vai atropelando tudo. Mas agora nós mudamos de estação. E é impossível. Aqui na minha região, apesar de se falar das 4 estações, a gente tem tecnicamente 2, né? Que é o verão, sol, e o inverno, chuva, né? A gente quase não tem frio aqui. Tipo assim, quando esfria aqui é 18 graus, 19 graus. Aqui é bem quente. Mas aonde tem as 4 estações, né? E que tem o inverno mesmo, frio. E eu não tô falando isso aqui do nosso hemisfério, né? Porque aqui no nosso hemisfério nós estamos no verão, né? Acho que é no verão. Eu sei do, eu sei do bíblico, mas não sei do natural. Eu acho que a gente está no verão. Mas quando entra realmente o frio, é impossível você sair da estação do outono, que é uma estação amena, né? Que é um clima mais gostosinho, assim, nem tá tão calor e nem tá tão frio.
e entrar no inverno com as mesmas roupas. Não é assim? Quem vive nas 4 estações aí tem que ter as roupagens, né, diferentes. Eu lembro, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo e eu lembro dos meus uniformes de criança. E eu lembro que a gente tinha uniforme do verão e uniforme do inverno. Inclusive de educação física, tinha uniforme do verão e uniforme do inverno. Por quê? Porque uma roupagem não serve para outra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Nós entramos no inverno e eu quero, antes da gente entrar nessa palavra, orar, né? Para que no mundo espiritual toda a nossa roupagem seja trocada e que o Senhor venha nos equipar com aquilo que é necessário para esse tempo, para essa estação, para esses meses, né? Para que a gente venha estar pronto para viver toda a plenitude, né? Sem passar sufoco. Porque muitas vezes nós passamos tantos sufocos porque a gente não está preparado para aquele tempo, né? Mas quando a gente está preparado, vamos lá, se eu sair daqui agora e for para Paraná, para São Paulo, ainda que o clima não seja o inverno, eu vou sofrer, porque eu estou acostumada aqui com 40 graus, né? Calorzão. Então eu vou ter que ter uma outra roupagem. Mas se a gente for para Israel agora, as nossas roupas não servem. E daí quem tá lá, que tem as roupas de lá, vive normal, sente um friozinho e tal, mas vive normal. Mas se nós formos com aquilo que nós temos para lá, a gente vai sofrer. E muitos até morrem, né? Porque não suportam. E daí imagina, a gente morrer ou sucumbir espiritualmente, simplesmente porque a gente não se preparou para a estação. Simplesmente porque a gente não está com a roupagem espiritual apropriada para esse tempo. Então vamos orar, amém? Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor. Deus, eu coloco cada um, Senhor, cada casa, não somente as pessoas que assistirão esse vídeo, mas cada casa aqui, Senhor, representada. E peço agora, Pai, em nome de Jesus, que no mundo espiritual, Senhor, o Senhor limpe o nosso corpo espiritual das guerras, até mesmo das vitórias, Deus, que tivemos no outono. Pai, e prepare o nosso corpo espiritual para essa nova estação, nos prepare para o inverno. Troca a nossa roupagem, Senhor. Nos veste, nos mune, Deus, daquilo que é necessário, Pai, para este tempo. Troca a nossa armadura. Coloca a armadura própria para essa estação, para esse tempo. Nos ensina, Senhor, a andar com sabedoria. Como diz no Salmo 90, Senhor, que aquele que conta os dias, ele alcança sabedoria, ele alcança, Senhor, coração sábio. Então nos ensina a nos posicionarmos em cada tempo da forma correta, da forma certa. Libera sobre nós, Deus, todo o arsenal de armas, todo o arsenal, Senhor, de palavras, todo arsenal de ferramentas preparados para essa estação. E adestra nossas mãos para as batalhas, nos ensina a manejar essas armas, porque de nada, Senhor, adianta nós termos esse armamento se nós não soubermos manejar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Deus, que nós possamos viver essa estação com toda a plenitude, Deus, com toda a essência daquilo que o Senhor tem para ela, e que nós possamos frutificar, Deus, porque nós somos as árvores plantadas, Senhor, na beira de águas, que dá o seu fruto. Nós, em Ti, Senhor, nós somos frutíferos em todas as estações do ano. Então, que a Tua bênção, que a Tua bondade seja sobre as nossas vidas nessa nova estação. Nós rendemos graças ao Teu nome por estarmos aqui. Rendemos graças ao Teu nome, Deus, porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos guardou. Agora, Pai, abre o nosso entendimento para esse mês. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, libera os anjos desse tempo, Senhor, para estar conosco. Libera os anjos desse tempo para trazer as informações necessárias para esses próximos dias, Deus, do 10º mês. Deus, que o Senhor nos revista com a unção deste tempo, Senhor. E debaixo dessa unção que nós possamos alcançar todo nível de vitória, para que o Teu nome, Senhor, seja conhecido, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. As nossas vidas, Senhor, é para Ti. Usa-nos, Senhor, conforme o Teu querer, e que nós sejamos, Deus, os atalaias, que nós sejamos a voz do Senhor nesse tempo, que nós sejamos, Senhor, aqueles que estão em vigilância, recebendo as informações dos céus e liberando essas informações para a terra. Pai, em nome de Jesus, unge, Senhor, os nossos olhos. Senhor, fecha em nós, se ainda houver, Deus, algum ponto de conexão com as trevas aberto, fecha.
e que nessa próxima estação, nesse próximo mês, nós possamos receber somente as informações que vêm do Teu trono, as informações que vêm do Senhor, nos alinha, nos adestra e nos prepara para Ti, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. A gente está entrando aí no 10º mês, né? Faltando 3 meses só para a gente encerrar o ano e encerrar assim com muita gratidão ao Senhor, né? Com muita alegria de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Eu não sei você, mas eu tenho falado que o meu coração está muito grato por tudo que nós temos vivido. Queridos, a gente vê aí o Brasil em guerra, né? Com tantos problemas acontecendo, mas o meu coração está em regozijo por viver esse momento. Queridos, é muito tremendo. Os antigos vão saber disso, né? Desse louvor, a gente cantava muito hino do Inário, né? Eu sou de base, nasci na igreja presbiteriana, se chamava Inário, mas nas igrejas mais pentecostais se chama harpa, mas nós cantávamos muito, né? Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar. Num lance imprevisto, à frente eu quero estar. E a gente cantou tanto isso pensando somente que isso aconteceria no mundo vindouro, né, na eternidade. E viver esse tempo hoje, né, lutar, ver o que Deus está fazendo através do Brasil. Eu até brinquei, eu acho que foi ontem ou antes de ontem, não lembro. Falei que houve um coro, né, na nação há muitos anos e que se perdura até hoje, dizendo, eu sou brasileiro, com muito orgulho e com muito amor. E hoje nós temos, não orgulho no sentido de soberba, mas o nosso coração tem que estar muito alegre de ser brasileiro, porque o Brasil hoje é luz de esperança para os povos da terra. E você vai entender o que eu estou falando, por que eu estou falando acerca disso, quando a gente for falar sobre a insígnia. Os povos estão vendo o Brasil, os povos estão se modelando acerca do que está acontecendo no Brasil. E eu sou muito grata a Deus por viver esse tempo, né? Então, a gente está aí, independente do que vier acontecer, a gente está com o Senhor e nós temos muitos motivos para louvar o Senhor, né? Então, entrar nessa nova estação, entrar nesse novo mês. E a gente está entrando no mês de Tevet, ou Tevet. É o 10º mês, né, do calendário hebraico. E é o 12º mês do calendário natural, né? Quando a gente fala do calendário natural, o 12, né, ele vem com o número 12 vem com uma função de governo, de estabelecimento. E por mais, queridos, que eu falo quase nada aqui do calendário natural, né? Perdão. Mas o calendário natural também tem peso nas nossas vidas. Porque Jesus disse assim, olha, Pai, eu não peço que você tire eles do mundo. Eu só peço que o Senhor os livre do mal. Então, a gente está nesse mundo, né? Então, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, a gente vive as influências e as interferências deste mundo. Mas quando eu falo mais do espiritual, é porque a gente quer trazer essas verdades acima do espiritual, do natural. Não que a gente não vá viver o natural, mas que as verdades do espiritual estejam né? Estejam acima daquilo que é natural. Mas quando a gente olha no natural, é o mês 10, né? Então, o mês 10, ele fala de algo pleno, ele fala de algo completo. Quando a gente vai para os números hebraicos, o 10 é Yud, né? A letra Yud que representa o número 10. E o número 10 daí está ligado, no hebraico, a um número de humildade. Assim como o 12 está ligado ao governo, o número 10 está ligado ao número da humildade. É a menor letra do calendário hebraico e é o ser humilde. E aqui eu já quero dar uma paradinha, porque a estação do inverno, espiritualmente falando, ela é uma estação que está muito ligada ao orgulho. Muito ligada. Queridos, se vocês... Vamos olhar o natural, né? O inverno, ele faz com que as pessoas tenham uma postura totalmente diferente do verão. Vamos lá. Verão. Como é que estão as pessoas? As pessoas estão largadas de short, blusinha, regata, chinelo, né? Então, tá toda despojada. Como é que estão no inverno?
toda vestida, pomposa, bota, salto, né? Não quer dizer que quem veste assim é orgulho, tá? Não é isso, queridos. Eu estou dizendo que o próprio calor e frio natural nos leva a ter uma postura totalmente diferente no inverno do que no verão, né? Então, assim, o inverno, ele tem algumas ligações à estação. Ele está ligado. A estação do inverno está ligada ao profético, e a gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for entrar tanto na insígnia como na tribo. Te acalma aí. E ele está ligado ao orgulho. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui agora e trazer para o espiritual. Com todo amor e carinho, tá? Não existe em muitos, não estou dizendo em todos, mas não existe em muitos que têm dom profético, de visão, de revelação. Não existe uma certa soberbinha, muitas vezes, porque acha que ele é mais espiritual do que quem não vê, do que quem não ouve, do que quem não sente? É ou não é, queridos? Presta atenção aí. Você já ouviu alguém falando assim, mas você precisa ver. Mas porque eu vejo, porque eu vi, eu tô certo porque eu vi, eu sei o que eu vi. Você nunca ouviu isso? Isso é uma soberba espiritual, porque, vamos lá, nós somos um corpo, amém? Como corpo, nem todo mundo é olho. Isso quer dizer que nem todo mundo vê. Isso só quer dizer que quem é boca precisa do olho, porque daí a boca vai falar o que o olho tá vendo. Isso é unidade. Então a gente começa essa estação do inverno dentro do mês 10 dizendo, olha, seja humilde, seja Yud, baixa serviço. Nós estamos na estação do orgulho. E daí, queridos, a única forma de combater o orgulho é a humildade. Então é um tempo assim de guarda o coração, seja humilde. E daí aqui, eu acho que eu já falei isso nos outros vídeos referentes a esse mês, né? E não tem como não falar. A melhor maneira de você forjar humildade é servindo. Sirva. Sirva, queridos, baixa serviço. Se você vê raiz de orgulho, de soberba, de arrogância no seu coração, vai pra sua igreja e fala assim, pastor, eu vou fazer um propósito. E eu quero passar 7 dias aqui na igreja lavando os banheiros. Tô falando sério, queridos. Sabe? E ore. Daí quando você estiver lavando, faça com propósito mesmo. Senhor, me ensina a ser humilde. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que os meus irmãos. Nós somos um corpo. Não é porque eu estou ocupando um lugar de liderança que eu estou acima. Ame servir. Ame dar. Ame particionar aquilo que o Senhor tem te dado. Sabe? Essa é uma das bases para você quebrar o orgulho. Porque, queridos, nós estamos no primeiro mês, amém? Se nós não quebrarmos essa atmosfera de orgulho em nós, agora, essa estação vai dar ruim. Por quê? Porque nós vamos atuar no orgulho. E é uma estação do profético. E daí, o que acontece? Por causa do orgulho, em vez de nós recebermos as revelações, as informações de Deus, nós vamos receber as informações das trevas, achando que é de Deus. Quem aí nunca recebeu, queridos, ou nunca deu uma falsa profecia? Baseada nas suas emoções, baseada no seu coração. Entende? Quem nunca teve uma falsa visão, um falso sonho? E daí a humildade faz com que nós venhamos entender que todos nós podemos cair. No erro, no engano. E se cair, conserta, né? E o conserto também é uma arma poderosa para nós vencermos o orgulho, para a gente viver em humildade. É o reconhecimento, não era de Deus isso aqui não, eu errei. Entende? Isso não te faz menos espiritual. Muito pelo contrário, isso vai fazer com que você seja mais espiritual. Por quê? Porque nós precisamos ser como Jesus. E Jesus era humilde de coração, né? Então a humildade é uma das características que faz com que a gente se pareça com o nosso mestre. Mas vamos lá. O número 10 também está ligado a princípios, a fundamentos. Vamos lá. Quando o Senhor começou a estabelecer as leis sobre Israel, qual foi a primeira coisa que o Senhor fez? Apareceu no monte e deu o quê? Os 10 mandamentos. Então, o 10 veio para falar assim, olha, isso aqui é princípio. Porém, para que isso acontecesse, antes houve 10 pragas.
E daí aqui a gente poderia falar do 10 aqui eu estou falando de 10 coisas ruins, de 10 princípios, mas nós poderíamos falar das virgens também, né? Que daí já fala de 50%, no meio de 10 pode ter 50% que está vivendo a verdade e 50% que está vivendo o engano. A gente pode também falar dos 10 leprosos, que daí aqui já fala do dízimo, né? Que eram 10 também, mas só um tinha gratidão, só um tinha humildade no seu coração. E o 10, ele pode estar ligado a várias coisas, queridos, mas daí tudo isso depende da nossa postura. E isso eu sempre vou falar nos meus vídeos. Por quê? Porque nós às vezes, a gente acha que a gente vive o destino da catástrofe, né? Tudo que aconteceu não é culpa minha, tinha que acontecer. Não, queridos. Nós como igreja, nós precisamos governar e dominar sobre todas as coisas. E tudo começa na nossa própria vida. Então, eu preciso decidir as escolhas que eu faço. E as escolhas que eu faço vão me levar a um lugar, vão gerar em mim uma consequência. Então, eu posso me posicionar dentro dos princípios, e se eu me posicionar dentro dos princípios, eu vou ser o 1% dos 10 leprosos, eu vou ser o 50% das virgens, eu vou ser aquele que vive a bênção. Mas se eu me posicionar contra a palavra, eu vou ser aquele que está debaixo das 10 pragas. Por quê? Por que Faraó, Deus endureceu o coração? Porque ele tinha um coração desobediente. Porque o coração dele era ruim, era mau, era duro. Não ouvia a voz do Senhor. E o ouvir está ligado à obediência. Ele não ouvia. Todas as vezes que o Senhor vinha com uma palavra, ele se endurecia. Ele queria fazer do jeito dele. E isso é orgulho. E daí o Senhor tem que corrigir. E daí vem as 10 pragas para correção. Então isso é uma decisão, pessoal. E daí quando eu decido, né, fazer do meu jeito, da minha forma, eu quero fazer, daí daí já muda a figura. Eu faço parte dos 50% que tem que sair atrás de óleo, porque perdeu o óleo, perdeu a unção. Tô de roupa, tô na igreja, tô legal, mas não tenho mais, eu não tenho mais revelação, não tenho mais vida com Deus. Eu faço parte dos 90, eu fui curado, conheci Jesus, mas vou tocar minha vida. Voltar para quê? Já tô curado, agora eu posso viver. Entende? Então, o 10, ele tá ligado a isso. Mas daí não é uma declaração de que vai acontecer isso na sua vida. É um posicionamento pessoal. É um posicionamento do que você quer. Quem é você nesse processo? Quem você escolhe ser? Entende, queridos? Quem você escolhe ser dentro desse processo? Vamos lá? Então, assim, é o mês 10, então... E o mês 12, né? Nós precisamos governar sobre esta plenitude e nos posicionar para ver de que lado eu vou estar dentro desse processo, amém? O mês de Tevet está ligado à tribo de Dan, né? Cada mês dentro da sua identidade está ligado a uma tribo. E quem é Dan, né? Dan era filho de Jacó com Bila, né? Que era concubina de Jacó. E a palavra Dan, o nome Dan, vem do hebraico Danani, que significa ele julgou, né? Foi o nome que o pai deu. E sobre Dan veio essa identidade do julgar. E daí aqui, queridos, eu quero abrir um parênteses dentro dessa questão do julgar, porque hoje nós vemos uma igreja totalmente omissa. Porque pega alguns textos isolados e, na verdade, nem pega porque estudou. Porque quem estuda não faz isso, né? Escuta uma pregação e fala, nossa, que top, é isso mesmo, né? E vai na frequência do que foi liberado. E não pode julgar. Olha, não me julga, queridos. Nós não podemos sair apontando ninguém. Nós não podemos sair declarando acerca de ninguém. Mas o julgar está sobre a igreja. Vamos lá. Moisés tinha pessoas para quê? Para julgar a causa do povo. Julgamento. A tribo de Dan está ligado a julgar. Vamos pro Novo Testamento? Vamos para a igreja? Então, o que diz na igreja? É Paulo ensinando como que a igreja funciona. Olha, se o teu irmão pecar,
Você vai, chama ele em particular e corrige. O que é isso? Julgando o pecado. Corrige. Se ele aceitar a correção, você salvou o teu irmão. Se ele não aceitar, chama uma testemunha. Corrige de novo. Se ele não aceitar, leva ele, expõe na igreja e corrige diante de todos. O que é isso, queridos? Isso é julgamento. Não julgar a pessoa, mas julgar o pecado. E daí, se a pessoa quiser abandonar o pecado, de boa. Se ela não quiser abandonar o pecado, a Bíblia mostra o caminho. Você está conseguindo entender? Então, nós não podemos sentar e julgar no sentido de ficar fofocando, ficar falando coisinhas. Mas o julgar para a igreja ser santificada, nós podemos e devemos. Jesus vai juntar um povo para julgar as nações. Eu espero estar lá no meio. Entende? E a igreja, somos nós que estaremos lá. Então, nós precisamos entender e separar as coisas e sermos cristãos maduros. Nós precisamos ser como criança na inocência, na bondade, no perdão, no conserto, na entrega, na confiança ao Pai. Mas nós não podemos ser infantis. Ser como criança é uma coisa, ser infantil é outro. O infantil, ele julga pelos seus próprios sentimentos. Eu fui lesado. Então, eu vou julgar, porque eu não posso ser lesado, porque a minha vitória tem sabor de mel. Esse é o infantil. O maduro julga, eu errei aqui, mas você errou aqui. Olha, eu errei, mas o meu erro não justifica. O maduro julga de uma outra forma. E daí a Bíblia dá um outro código muito tremendo. Aquele que julga a si mesmo não precisa ser julgado. Não quer passar por julgamento, pega essa unção de Dan aí e se autoanalise. Veja onde você está errando e conserte. Se conserte. Se posicione, sabe? Tenha essa identidade. Essa semana eu passei por uma situação assim. Eu fiz algo que não foi nada de pecado não, tá? Eu só coloquei os cavalos na frente, a carroça na frente dos bois, né? Como dizem. Eu fiz algo assim que eu queria muito fazer e eu fui sem a orientação do meu apóstolo. E eu não sou assim, queridos. Eu gosto muito de andar debaixo da orientação dele. E quando eu me dei conta do que eu tinha feito, eu parei tudo. Eu estava conversando com ele, e daí eu falei, né, o que estava fazendo, e ele toma cuidado. Quando ele falou assim para mim, toma cuidado com isso, eu me dei conta que eu estava fazendo algo que eu não tinha falado com ele antes. Eu parei na hora, orei, pedi perdão ao Senhor. No outro dia eu fui a ele, falei, AP, me perdoa, eu não deveria ter feito. Ele falou assim, não tem problema, você pode fazer. Eu falei, não, eu não quero andar assim. Eu deveria ter falado com o Senhor antes. Então, se o Senhor me liberar, eu vou continuar fazendo. Se o Senhor não me liberar, parei aqui, não faço mais. Ele não está liberado, pode fazer. Mas vocês entendem? Eu me julguei. Levei bronca dele? Não. Por quê? Bronca no sentido de correção, tá? Não, por quê? Porque eu me julguei e já me consertei. Aquele que julga a si mesmo não precisa ser julgado por ninguém. E daí, queridos, quando eu falo Dan, eu não estou falando a tribo de Dan, o homem Dan. Eu estou dizendo, esse tempo, esse mês de Tevet, que está relacionado, está ligado à tribo de Dan, ele tem essa questão do julgar. E daí tem a questão do você julgar a si mesmo, de você olhar situações para que haja correção. Não sei se vocês já notaram que todos os meses nos dá um tipo de liberação para a gente alinhar alguma coisa. Cada mês tem a sua identidade, mas no final de tudo se alinhe. No final de tudo conserte essa área. Cada mês é uma oportunidade de nós alinharmos, corrigirmos circunstâncias e situações que estão desalinhadas à vontade de Deus. Então, Dan vem com isso. Né? E daí aqui tem uma outra circunstância, queridos. Pode-se haver também um julgar dos outros, e daí não um julgar bom. Pessoas te julgando. Chave para você vencer isso, se cale. Se cale. Deixe falar. Tem duas frases que eu aprendi há muitos anos. Com o meu segundo pastor, na mesma igreja, mas teve uma troca de igreja, né? E foi o meu segundo pastor, pastor Edivaldo.
Um dia ele pregando, queridos, e é engraçado, né? A gente é edificado e a gente cresce com tantas ministrações. Mas se eu for falar assim, o que ele pregava, né, no dia a dia, são muitos anos, então eu não lembro. Mas essa frase me marcou. Quem tem Deus como juiz não se justifica. E essa frase cabe para esse mês. Se você tem Deus como seu juiz e você tem convicção de que o julgamento de Deus acerca da sua pessoa é bom porque você está alinhado, não se justifique. Fica de boa. Deus vai te justificar. Deus vai expor o que está acontecendo. E uma outra frase é de quando eu estava na Visão Celular, né? Há muitos anos atrás também, que o apóstolo René dizia, eu acredito que deve dizer isso até hoje, né? Era uma frase muito forte dele, nossa, fugiu a frase. Contra frutos não há argumentos. Então, assim, as pessoas podem dizer o que quiser de você. Se os seus frutos denunciam outra coisa, acabou. O que vai te justificar são os seus frutos. Não é o que falam. Então, se você entrar numa atmosfera esse mês de pessoas te julgando, se cala. Estação do orgulho. Tenha humildade e se cala. E deixe Deus, vá para o Senhor, o justo juiz, e deixe Ele te justificar. Amém? Vamos aqui porque eu achei que eu ia ser mais rápida hoje, né? Mas o Senhor vai liberando, né? Jacó diz a respeito de Dan em Gênesis 49, 16 e 17, diz assim: Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares, os talões do cavalo, e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Queridos, eu tô assim meio impactada com esse texto. Por quê? Porque parece um texto meio confuso, né? E o estandarte de Dan é uma balança ou uma serpente. E daí você fala assim, a balança até que tem ligação com justiça, né? Mas serpente, e daí a gente leva, né, que é a astúcia, que é a agilidade. A gente pega características da serpente. Mas eu fui dar uma olhada no original, e a palavra original para serpente é Nachasse. Eu não sei se fala assim. É Nachash. Que diz, olha o que diz, queridos. Tem ouvidos bons agora para ouvir, tá? Praticar por adivinhação. Adivinhar, observar sinais. Aprender por experiência. Observar diligentemente. Tomar por presságio. Praticar a adivinhação. Observar os sinais ou presságios. Então, na verdade, quando existe essa liberação acerca de Dan, de que ele será como uma serpente no caminho, o que está dizendo? Dan vai ficar no caminho e ele vai, por causa da sua experiência, olha só, porque ele teve experiência, aprendeu com a experiência, é uma pessoa madura, ele vai estar no caminho observando tudo e ele vai enxergar os sinais. E os sinais mostrará como ele vai julgar. Queridos, essa palavra adivinhação aqui, que às vezes nos choca, né? Porque a gente pegou tudo isso e ligou muito às trevas. Na verdade, a adivinhação, biblicamente falando, está ligada ao dom profético. De falar acerca do futuro ou falar acerca do que está acontecendo no mundo espiritual. Não é adivinhação da forma maligna, tá? Entenda isso. Então, sobre Dan, existe um dom, uma liberação profética, que ele consegue enxergar os sinais. Mas ele consegue enxergar os sinais porque ele foi experimentado. Ele aprendeu por experiência. Ele é uma pessoa madura. E daí, por causa disso, ele consegue observar os sinais. E por isso, Dan julga o seu povo. Você conseguiu entender? Ele tem uma unção, uma liberação, mas ele também tem maturidade e experiência. Por isso ele julga.
E daí aqui, queridos, quero trazer uma outra coisa, né? Um outro código. Por que que Paulo lá na frente fala assim, olha, queridos, deixa eu falar um negócio pra vocês. Os líderes não podem ser neófilos na fé. Você sabe o que é neófilos? É crianças. Por que que não pode ser? Líder não pode ser criança. Líder tem que ser pessoas experimentadas, maduras. Porque a criança julga pelas suas dores. Ah, pegaram o meu pirulito. Papai bate nele. Não quero dividir o meu brinquedo, é tudo meu. Entendeu? Por que que eu falei lá no começo? Nós temos que ser com coração de criança, mas nós não podemos ser infantis. Porque a criança não tem como julgar. Ela é infantil. O maduro tem. Porque, vamos lá, eu vou colocar uma situação aqui, agora como profeta, como pastora de uma igreja, tá? Alguém vai lá da minha igreja, se levanta e começa, por causa das suas dores, das suas feridas, começam a falar coisas acerca de mim. Vamos lá, ela não cuida, ela não faz, ela não me acompanha e tal. Coisas assim que a gente vê no meio da liderança. O que o pastor imaturo faz? Ele vai para o altar, ele prega, espinhando, alfinetando. Ele começa a falar com um e com o outro que estão se levantando contra ele. Ele começa a orar, Deus julga a minha causa, trata com aqueles que se levantam. Quando não ora alto, para todo mundo ouvir. Inclusive para aquela pessoa que está falando ouvir. O que um líder maduro faz? Ele deixa aquela situação acalmar. Ele entende que aquilo não é pessoal com ele, ainda que doa nele, queridos, porque dói essas circunstâncias. Eu não estou dizendo que não dói, mas ele entende que aquilo se refere a uma ferida de alma da ovelha, do filho, do discípulo, e que aquele filho discípulo precisa ser cuidado. E daí ele vai tentar trazer o filho para perto, sem tocar no assunto, sem corrigir, sem bater. Depois que trouxe para perto, depois que reconquistou, ele vai tentar alinhar novamente aquilo que aconteceu. E daí sim vai haver a correção. Isso é maturidade. Você consegue entender a diferença? Entende? Então, Dan vai julgar o seu povo porque ele foi experimentado na maturidade, queridos. Então, o neófilo, a criança não pode ser colocada. Por quê? A criança não julga com justiça. O infantil não julga com justiça. Só o experimentado na maturidade, ele julga com justiça. E pode acontecer de um experimentado na maturidade se ferir e julgar a segunda ferida, que é uma outra questão. E é por isso, queridos, que nós precisamos, né? Eu falei do 10 princípios. Nós precisamos andar nos princípios. Porque nós somos feridos na caminhada. E a ferida fala. Então, se aquela ferida veio e eu não tratar a ferida com urgência, tô falando com líderes agora, independente de ministérios, ou ministérios dos 5 ministérios, ou líderes de adoração, tal, tô falando com líderes. Se eu não tratar a ferida, aquela ferida vai começar a falar. E daí ela vai me tirar da justiça, porque daí eu vou falar segundo a minha dor. Eu vou falar segundo o meu trauma. Como que eu não faço isso? Resolvendo a ferida. Perdoa quem tem que perdoar, reconhece que está ferido, pede ajuda se for necessário, se não conseguir resolver sozinho, confessa, pratica os princípios. Reconhecimento é o primeiro passo, amém? Para que isso aconteça. E daí, né, fala no versículo assim, ó, como serpente, ele vai derrubar os inimigos do caminho. Olha só, queridos, por que os inimigos vão cair no caminho? Por causa da maturidade, por causa da expertise, por causa da vigilância. O maduro, por que a Bíblia fala dos anciões? Porque os anciões, e agora eu não estou dizendo de velhos, tá? Porque a gente às vezes pensa que todo velho é ancião, segundo a palavra, e não é isso. O ancião, ele é segundo os princípios, os preceitos do Senhor. Porque
Porque você não vai pegar a voz de qualquer ancião, você tem que respeitar, entender a caminhada dele. Mas para conselho, para direção, você tem que pegar pessoas mais velhas que você, que vivem segundo os princípios do eterno. Amém? Porque senão vira uma confusão aqui, né? Mas o ancião é alguém experimentado. O que o ancião fala? Ó, não faz isso não vai por aí não, porque esse caminho eu já trilhei e vai dar ruim. Não vai dar legal. Por quê? Porque ele já foi experimentado na maturidade dentro daquilo. Conseguiu entender? Vamos lá. Mas daí Moisés, né, vem e abençoa Dan dizendo, Deuteronômio 33, 22. De Dan disse, Dan é cria de leão. Então ele está ligado ao governo. Dan, por causa da justiça, por causa da maturidade, ele está ligado ao posicionamento. Daí você vê que tremendo. Todas as tribos, cabeça de estação, estão ligadas a governo. Vamos lá, Primavera Judá. Né? Ela está ligada ao governo. Rubem é o primogênito, está ligado ao governo. Olha só, toda cabeceira de estação o Senhor coloca alguém ligado ao governo para governar aquela estação. Queridos, Deus é estrategista demais, é tremendo demais. Dan é cria de leão, que salta de Bazã. Tá, então vamos lá, o que é Bazã? Bazã é uma cidade onde o rei Og foi reprovado por Deus. Og era um rei gigante dos amorreus e Og significa orgulho. Então, queridos, em Dan existe uma unção, uma liberação para que você salte, para que você sobressaia, para que você pule sobre o orgulho. Consegue entender? O Senhor está dizendo assim, olha, vocês entraram na estação do inverno, uma estação ligada ao orgulho, mas eu já estou dando para vocês uma unção que vocês podem saltar sobre Bazã. Vocês podem governar sobre o orgulho. Vocês podem dominar, vocês podem vencer. Vamos colocar isso para você entender melhor. Você pode vencer essa atmosfera. Eu te dou unção para isso. Tremendo isso, né? Vamos lá, olha só. Vamos voltar aqui para a gente dar uma recapitulada. Jacó libera sobre Dão o profético, serpente. Maturidade, a adivinhação, né? Profético. Lembra que eu falei estação do inverno, orgulho e profético, né? Liberações proféticas. Então, Jacó vem e libera o profético. E Moisés vem e libera a unção para se vencer o orgulho. Então, queridos, é só você caminhar nisso, que vai dar tudo certo. É só você caminhar nessa humildade, nesse posicionamento, que vai dar bom para sua vida nesse mês, amém? E nessa estação, porque Dan está abrindo, né? Deve-te estar abrindo a temporada do inverno. Então, é uma unção aí para 3 meses para nós vencermos tudo que está vindo. A insígnia ligada a essa tribo, e a gente já está caminhando para o final, tá? A insígnia ligada a essa tribo é Ain. Ain é um formato de um olho. Sabe, a letrinha Ain, dá uma pesquisadinha aí para você ver o modelo, se você nunca viu. AYN, ela é um formato de um olho. E daí, o olho está ligado ao quê, queridos? A ver. Voltamos ao profético. Voltamos ao julgar. E voltamos ao orgulho. Não julgue pelo que você está vendo. Julgue com maturidade. Eu acho que eu já contei isso no ano passado, mas eu vou contar de novo. Só para você entender o julgar pelo ver. Logo quando eu conheci meu marido trabalhava numa lanchonete. E eu sempre saía do meu serviço, eu trabalhava no escritório. E eu ia para a lanchonete esperar ele para a gente ir para casa. E eu ficava sentada lá no balcão, né? Era uma lanchonete na época bem pequenininha. E eu ficava sentada naquelas banquetinhas altas no balcão. E, queridos, na minha casa, nós somos em 4 irmãos. O meu pai é de origem italiana. A minha mãe é de origem indígena. A minha avó era ruiva, sardenta. O meu pai branco, dos olhos castanhos. A minha mãe morena, dos olhos verdes. Ó, bagunça, né? Nós somos em 4 irmãos. Todos nós temos traços um dos outros. Porém, assim, meu irmão mais velho, eu sou preta perto dele. Na verdade, eu sou preta perto da família toda, porque eu puxei muito a questão do indígena da minha mãe.
Se vocês me verem no meio dos meus primos, é uma graça. Todo mundo branquinho, com sarda, olho azul e eu, né? Pretinha no meio. Então, meu irmão mais velho, branco, mas o meu cabelo é claro, perto do cabelo natural do meu irmão. O cabelo do meu irmão é preto azulado naturalmente. Meu irmão mais velho. O segundo, ruivo, cabelo de fogo, vermelho, vermelho, vermelho. Uma hora eu vou achar uma foto antiga aqui e vou colocar nos grupos aí pro pessoal ver, porque não, é engraçado demais. Ruivo, queridos. Todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, tá? O terceiro, Rogério, branco dos olhos verdes. Branquelo dos olhos verdes. E eu. Então, você imagina, né? A mistureba. Eu tenho uma filha loira dos olhos azuis. A minha neta, quem me segue no Instagram, vê foto lá eu com a minha neta, gente. É muito engraçado. Ela é minha neta, branquela, o olho azulzinho, azulzinho, o cabelo branquinho. E daí eu tava nessa lanchonete e o meu irmão, esse loiro dos olhos verdes, chegou por trás de mim, me abraçou e me deu um beijo. Queridos, pronto, foi o suficiente para começar todas as conversas de que eu e o Adriano já havíamos nos separado, mal havia casado, já estava separado, e que eu era tão cara de pau que eu ia no trabalho dele com outro. Meu irmão, queridos. Uma outra vez aconteceu uma situação também, na igreja. Um presbítero, a irmã dele recém tinha chegado na cidade, e eu acho que era um culto de ceia, eu nem lembro, isso tem muitos anos. Mas eu sei que eles tinham um concertozinho de família para fazer. E eles foram no pátio da igreja conversar, antes de tomar ceia. E eles conversaram, e quando terminou, eles se abraçaram para orar, né, fazendo o concerto, e ele deu um beijo nela. Queridos, foi uma converseira na igreja que o presbítero estava agarrado com uma irmã por lá de fora do culto. Ain é visão. Cuidado para você não julgar pelo que você vê. O maduro vê uma situação e se cala. Ele tenta ver os pontos em volta para saber o que está acontecendo, porque a nossa visão natural pode nos enganar. Então, cuidado, seja maduro. Entre nessa estação do profético, queridos, com maturidade, com segurança, com serenidade, olhando pelos princípios. Vamos lá, nós estamos na estação do profético. Então, é a estação que mais tem sonho e tem visão. É normal. Não julgue ninguém pelo sonho ou pela visão que você teve. Porque você pode ter uma coisinha no coração e julgar e aquele sonho ter sido uma visitação das trevas. Eu sou crente, eu também sou, queridos. E tem um monte de cristão aí lutando com incubos e sucubos, tendo sonhos sexuais à noite, visitação maligna, um monte de cristão. Vamos parar dessa super espiritualidade. Nós somos seres espirituais e o espiritual é aquele que reconhece a sua humanidade e luta para ser semelhante a Cristo. Conhece princípios, estabelece princípios, conhece a palavra. E o Senhor me mostrou não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vigia. Queridos, eu tenho tido sonhos com igrejas da minha cidade. E é engraçado que eu e uma apóstola amiga tem sido algo tremendo. Eu sonhei com uma igreja, passou uns 10 dias, ela sonhou com a mesma igreja. Agora eu sonhei com outra igreja, passou uns 15 dias, ela sonhou com a mesma igreja. E sonhos muito semelhantes. E sonhos de problema. O que nós estamos orando? Senhor, esse problema é real, está acontecendo? O que nós podemos fazer para ajudar essas igrejas? Entende? Maduro, a igreja do Senhor Jesus. Se Jesus está mostrando algo, é para que eu seja socorro para esse povo. Então, tome cuidado por aquilo que você vê. Olha só o que diz em Jeremias 5, 21. Ouve agora isto, ó povo insensato e sem coração, que tendes olhos, mas não vê, tende ouvido, mas não ouvi, não obedece. O Senhor chama de insensato, porque as coisas estão diante dos olhos, mas não quer ver com olhos espirituais, quer ver baseado na carne, na maldade, na natureza humana, carnal e demoníaca. Isaías 6:10.
Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com os seus ouvidos, nem entenda com o coração, nem se converta e seja sarado. Queridos, vocês estão notando que 2 versículos que eu li, o olho está ligado ao ouvir? Tome cuidado, a Bíblia diz que os olhos são, isso mesmo, as janelas da alma. Então, é um tempo de tomar muito cuidado. Mateus 13:15, porque o coração deste povo é endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se converta e eu os cure. Esses 3 textos estão ligados a ver, a enxergar. Então, o que está dizendo aqui? Esse povo vê, mas eles não enxergam nada. Eles conseguem ver, mas eles não enxergam o que está por trás disso. Eles não enxergam que quando eu mostro que um irmão está em pecado, é para que esse irmão seja restaurado e restabelecido. Eles julgam, mas não julgam segundo o meu coração. Eles julgam para expor, para matar. Eles não julgam para restaurar. Queridos, o nosso julgamento sempre tem que ser para restauração. Se a pessoa se perder por decisão dela, não porque nós expulsamos ela. A não ser que seja uma pessoa que não quer e está contaminando. É diferente, entende? Mas o nosso julgamento tem que ser sempre para restabelecer e restaurar. Então a nossa visão tem que ser a visão do Messias, que nos viu em pecado e nos trouxe para a restauração. E se a gente se perder, não foi porque ele nos jogou, foi porque nós decidimos andar fora, andar no caminho da perdição, ao invés de andar no caminho da salvação. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, quando você vê uma coisa, olha novamente. Você viu? Ora. Peça para eu limpar os seus olhos. Ora como Apocalipse, Senhor, traz o colírio do céu, passa aqui nos meus olhos, eu quero ver como o Senhor vê. Olha de novo. Olha de novo se for necessário. Não saia falando, não saia julgando somente porque você viu uma vez e sentiu no coração. Ele quer que nós olhemos e vejamos além, que vejamos as coisas de uma maneira como nós nunca vimos. Que nós vejamos as coisas como filhos amados, filhos posicionados, maduros, que não levam tudo para o pessoal, que sabem separar as coisas, que sabem identificar. Queridos, nós estamos na estação do sobrenatural. E que você seja alinhado a esse tempo, né? Se você está aí, né, talvez você vai ainda hoje para o culto e quer entregar o seu dízimo, né, quer levar a sua primícia, a sua oferta, como diz em Números 10:10, né? Em Rosh Kodesh, no primeiro dia da lua nova, tragam, né, as suas primícias, os seus primeiros frutos, toquem o shofar, se alegrem diante de mim. E eu quero orar com você, né? Ainda que você está indo lá, eu quero orar, liberar a bênção. Então, se você está com o seu dízimo, com a sua primícia, com a sua oferta, toma ela aí na mão, fala assim, Senhor, daqui a pouco estou indo para o culto, eu vou levar lá, entregar ao Senhor, né? Entregar o meu melhor com alegria. Mas vamos orar em unidade para que você seja liberado e ativado nesse tempo para você viver o melhor de Deus nessa terra. Amém? Se você não está com o dízimo, com a sua primícia, talvez você não tenha recebido ainda, coloque no coração, Senhor, eu vou receber tal dia, mas eu já estou apresentando hoje diante desse portal. Recebe aí, Senhor. E eu tenho certeza, queridos, que o Senhor, Ele vai receber e vai se alegrar através da sua vida. Amém? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com alegria, com retidão, com gratidão, Senhor. Estamos iniciando mais um tempo. E o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até aqui com um braço forte. E com alegria nós entramos nesse dia. Com alegria, Senhor, nós entregamos as primícias, não somente das nossas finanças, Senhor, mas entregamos as primícias da nossa vida. Né? Os primeiros frutos, os primeiros minutos, Senhor, desse novo mês, nós entregamos ao Senhor em honra, em alegria, em gratidão. Começou a chover, queridos, tremendo, né? Brada mesmo, Senhor, e que essa chuva molhe as ofertas, as primícias,
molhe os dízimos, essas sementes espirituais, e que elas sejam regadas e que elas venham dar muitos frutos para a honra e glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus, cada dízimo, cada primícia, cada oferta que está sendo levantada, que ela suba diante do Senhor como memória, como diz a tua palavra, Senhor, e fale a respeito dos teus filhos. Deus, e traga tudo aquilo que é necessário para este mês. Deus, traga toda a provisão, todos os recursos. Deus, tudo aquilo que é necessário para que a igreja ande em vitória, que seja liberado, que seja liberadas as armas, as ferramentas, os instrumentos, Senhor, que nos trarão crescimento e vitória nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Deus, que as liberações deste mês, que as liberações de Dan, da tribo, daquilo que está, Senhor, nas regiões espirituais, que essa unção, Senhor, para julgar com sabedoria, essa unção para vencermos a atmosfera de orgulho, seja liberada sobre nós, Deus, que o nosso coração, Paizinho, seja blindado e que nós possamos viver em humildade, em graça, em santidade, em temor do Senhor. Estabelece a tua vida, estabelece, Senhor, os teus princípios em nós e através de nós. Deus, que a nossa vida seja um aroma suave, que tudo que estamos fazendo aqui suba, Deus, diante do Senhor, como aroma suave, agradável ao Senhor. Declaramos nesse portal, Deus, que servimos ao Deus vivo. Não servimos, Senhor, ao paganismo. Não servimos a cultura deste mundo. Não nos dobramos, Senhor, à cultura deste mundo, mas antes servimos ao Senhor. Com alegria, com retidão, com gratidão, com santidade e com temor. Que a bênção do Senhor seja sobre nós, seja sobre a nossa casa. Eu abençoo os teus filhos, Deus, para viver esses dias, Deus, com toda a unção, com toda a plenitude, com toda a bondade que o Senhor tem liberado para as nossas vidas, que o Senhor tem para as nossas vidas. Que a tua misericórdia nos alcance, que os nossos olhos, Senhor, sejam limpos e nós possamos ver segundo os teus olhos. Que nós possamos ser limpos, guardados, restaurados, que nós possamos ser ativados e vivermos esse tempo em toda a sua plenitude, Pai, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde o seu coração, te livre de toda a estrutura das trevas, te livre de toda essa atmosfera, né, que o mundo está aí vivendo, desses dias que o mundo está vivendo, que você viva o melhor de Deus, que você seja o melhor de Deus nessa terra, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.